Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim. Eu faço uma série de vídeos sobre mapas astrais, de pessoas que eu peguei dados no meu Instagram. Então já dá uma ida lá no meu Instagram, que eu vou deixar na descrição aqui e também no vídeo, para você falar comigo e a gente marcar o seu mapa, tá bom? Vamos lá. O mapa de hoje é de um geminiano. Esse geminiano tem ascendente em Câncer e ele tem lua em Peixes. Bom, vamos lá. O que acontece? Esse Gêmeos é um signo da comunicação, das trocas, das ideias. Um signo que tende a ser muito liberal, com uma cabeça mais aberta, que adora conhecer coisas novas, gente nova também. Parece um pouco até com Sagitário em alguns sentidos. É um signo que gosta de tá sempre se conhecendo. Ele tem que tomar cuidado um pouquinho para não se tornar uma pessoa que acha que sabe de tudo. E é um problema, normalmente, que geminianos passam. Que às vezes acham que sabem de tudo. E como eles são muito rápidos, eles querem que as pessoas acompanhem eles no sentido e nas coisas que eles estão aprendendo, nas coisas que eles acreditam que eles sabem muito. Só que, em geral, os geminianos, de forma mais geral, esses geminianos, eles têm eles conhecem sobre determinadas coisas de forma mais superficial do que os outros signos. Então, eles conhecem sobre vários assuntos, só que muito superficialmente, entende? Então, assim, aí normalmente eles se estressam porque eles querem que as pessoas acompanhem eles nas ideias. E aí, como eles conhecem sobre vários assuntos, assim, eles não se aprofundam muito sobre um, mas eles conhecem sobre vários. Então, eles acabam achando que sabem de muito, mas é mais no sentido de muitas coisas e não muito em profundidade. Mas aí, voltando, eles também são um signo rápido, são um signo inteligente, que gosta de conversar. Quem conhece geminiano sabe que eles adoram conversar, adoram trocar pensamentos. Quando ele trabalha bem o próprio signo, é um signo que tende a gostar muito de discussões, sabe? Quando você vai conversar com alguém que tem uma opinião diferente da sua. Assim, no sentido de que os dois estão tentando, não chegar necessariamente num consenso, mas que eles têm ali uma ideia de ao menos entender o lado do outro. Então, o geminiano adora essas conversas. O ascendente dele que está em Câncer fala sobre a questão de ser mais doce, é uma pessoa que no olhar, no jeito, é uma pessoa mais doce, mais acolhedora, mais calma. Quando ele está perto das pessoas, ele tende a gostar muito de abraçar, de estar junto, de contato físico mesmo. Como eu já disse, né, acolhedora, até materno, assim, às vezes, sabe? Tipo, aquela pessoa que se procura para poder conversar e até desabafar. Pois bem. E aí a lua dele tá em Peixes, é uma coisa interessante, porque uma lua em Peixes, ela traz pra pessoa um lado emocional muito diferente. Assim, eu diria que é um dos mais diferentes dos emocionais que tem, das posições da lua possíveis. E no caso dele, ela não só tá desculpa, ela não só tá em Peixes, como também tá na casa 9. Então, ele tem uma facilidade muito grande para sair do estado de consciência e passar para um estado meio que transcendental, sabe? Aquela pessoa que ela parece, o corpo físico dela tá ali, mas a mente está em outro lugar. É uma pessoa que tende muito a viver assim. E os sentimentos dele, às vezes, são muito difíceis de entender, dele mesmo entender o que está acontecendo ali. Porque passa muita coisa ao mesmo tempo e é muita coisa que tem uma profundidade muito grande de ideias, assim, de sensações, que às vezes ele não consegue lidar. E normalmente, essas pessoas que têm um lado de peixes muito forte, elas tendem a usar drogas para poder fugir, às vezes, dessa ideia, desse pensamento profundo. Ou até se aprofundar mais. Então, assim, elas podem usar para poder se aprofundar mais ou usar para fugir dessa sensação, dessa ideia, desses sentimentos que são profundos demais e que são difíceis demais de entender. Bom, e também tem um lado espiritual bem interessante, assim, uma pessoa que gosta de conhecer sobre coisas novas, assim, sabe? Dá uma sensação boa na alma, assim,
de conhecer coisas novas sobre espiritualidade, sobre religião, sobre conceitos diferentes do dele. É bem interessante nesse sentido. E é muito emocional também, uma pessoa muito emocional. A gente tem ascendente em câncer, tem lua em peixes, assim, é uma pessoa extremamente emocional, que precisa estar perto de pessoas com energia melhor, boa, assim, com energia, com a vibração alta. Tá, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou falar as combinações que esse Sol, que essa Lua e que esse ascendente fazem com os outros planetas, e à medida que eu vou falando isso, eu vou explicando cada um dos planetas, tá? Eu vou começar falando sobre o ascendente dele. O ascendente dele faz combinação com alguns planetas, mas especialmente faz combinação com Plutão, primeiramente. Uma combinação forte, que no sentido de que... Então, eu estava falando que o ascendente faz combinação com Plutão, né? O Plutão está em Escorpião. É uma combinação boa, tá? Boa no sentido de que é fluente, assim, é uma energia forte e positiva. E que traz para ele, para essa pessoa... deixa eu ver... Ele tende a ser uma pessoa ela precisa muito se autotransformar. É uma pessoa que esse lado de autotransformação é muito grande, então faz ser uma pessoa que mude muito. E aí você junta com Gêmeos, que já não gosta muito de ficar muito tempo no mesmo lugar. É uma pessoa que pode mudar muito, pode se sentir muito deslocada quando ela fica muito tempo num lugar só. Ela é uma pessoa que tende a mudança, é meio que ele abraça a mudança, entende? Assim, é uma coisa assim, ele se sente bem. É diferente de muitas pessoas que para se sentirem bem tem que estar ter um lugar, uma casa, que eles vivam muitos anos e que lá eles sintam como se fosse um lar. Nesse posicionamento aqui, como ele está organizado, é mais uma sensação de que essa mudança traz uma ideia de lar para ele. É bem diferente esse posicionamento, inclusive. Então, assim, é uma pessoa que quando ela muda, ela fala... É como se ela... Sabe quando... Para algumas pessoas, assim, quando você vai pra casa da mãe, que você cresceu lá a vida inteira, e você sente quase como se fosse, assim, sabe, revivendo aquilo de forma boa, assim. Pra essa pessoa, já quando ele muda, ele tem essa sensação. É diferente, né? Outra coisa, ele tem um ascendente dele, tá fazendo 2 combinações fortes com Urano e, deixa eu só ver o outro aqui, o Netuno. Então, Urano e Netuno, eles são planetas mais geracionais, mas nessa combinação aqui, o que acontece? As ideias dessa pessoa, aliás, não é bem ideias, mas assim, a forma como ele se comporta pode meio que a sociedade que a gente vive pode meio que não gostar muito, ou não aceitar muito a forma como ele é, entende? Como ele se expressa no dia a dia. A sociedade pode ver com os olhos não muito legais a situação, o jeito dele. E não só a sociedade, mas também às vezes até, assim, às vezes ele se pega pensando se o jeito que ele é, assim, o jeito de se expressar, de ser, de falar e tudo mais, até esse jeito carinhoso, se não tá meio ali... Sabe quando você se pega pensando se aquilo condiz com você mesmo, se é isso que você quer pra sua vida, se continuar sendo assim, se esse seu jeito realmente é legal? Essa pessoa vive muito isso. É um posicionamento mais tenso, assim, que tende a te levar a pensar muito sobre essas situações e te colocar para encontrar o caminho ideal, o meio termo ali que te faça ser quem você é, sem deixar de levar em consideração que as pessoas que estão ao seu redor e tudo mais. E também tem uma questão de que, à medida que ele vai fazendo isso, que ele vai sendo ele vai aprendendo, evoluindo, ele vai mudando as pessoas que estão próximas dele. Então, assim, mesmo que em choque, sabe? Às vezes tem até conflitos. Mas aí ele vai mudando e as pessoas também. Aí ele e as pessoas ao redor dele melhorando. Outra coisa, o ascendente dele já tem isso, né? Ele faz um quadratura também com Marte. O Marte está em Áries. O Marte fala sobre a forma como essa pessoa a forma como ela age assim, no dia a dia, sabe? É uma pessoa que é mais impulsiva, ele deve ser muito ansioso, então assim, é uma pessoa impulsiva, que vai atrás, que fala, que toma a iniciativa das coisas, que é uma pessoa que às vezes até é meio explosiva, sabe? É uma pessoa também que quando ela estoura, assim, diante de uma discussão, ela não é muito de segurar, de pensar muito nas coisas, ela fala logo, estoura o que tinha que falar.
briga e logo depois esquece. E aí, e se Steve, depois, 5 minutos depois, ela percebeu que ela falou merda, ela pede desculpas e pra ela aquilo não existe mais, assim, deixou de existir. Desde que ela consiga resolver aquilo ali, tá resolvido e ela não vai se preocupar muito nisso. Bom, e aí o ascendente faz uma combinação com esse Marte que tá meio tenso, então ele pode passar uma imagem de fofinho, mas aí de repente estoura, sabe? Às vezes não consegue chegar num consenso de quando ser fofinho, de quando não ser explosivo, e aí vai esse embate forte por um bom tempo até ele conseguir também, de novo, encontrar o meio termo, encontrar qual é o melhor caminho, qual é a melhor solução. Bom, aí vamos falar agora do Sol dele, das combinações do Sol. O Sol faz 2 conjunções com Mercúrio e com a Vênus. Primeiramente, o Mercúrio fala da comunicação, da forma como ele aprende, da forma como ele se expressa na comunicação, o que ele entende melhor. O Mercúrio dele está em Touro, então ele tem uma dificuldadezinha de aprender coisas novas. Se bem que ele... Então, assim, o que acontece? Ele é geminiano, então, naturalmente, ele já tende a gostar de coisas novas. Só que ele é meio cabeça dura para aprender as coisas novas. Então, aquilo que eu falei do geminiano de achar que sabe de tudo, pode ser que nesse caso seja mais forte ainda. Tem dificuldade para aceitar uma coisa nova, sabe? Ele primeiro tem uma ideia pré-concebida daquilo. E se alguém vem com uma ideia diferente da dele, ele tende a bater de cabeça até ele conseguir digerir aquilo. Mas tem um lado positivo, que assim, as ideias dele ele mantém muito forte. Então, assim, ele precisa ter uma pessoa muito... com uma ideia muito... uma forma muito mais fácil de explicar, ou não é nem fácil. A pessoa que consiga muito bem explicar aquilo que ela está querendo trazer para ele, porque do contrário ele vai continuar pensando o que ele está pensando. E isso é bom porque ele defende bem as ideias dele. Nesse sentido, né? Tem os dois lados, positivo e negativo. Ele usa conforme o que ele achar, conforme ele sentir. E aí o Sol faz conjunção com esse planeta, que é a Mercúrio, então essa conjunção amplia amplia essa força. Então, assim, a comunicação, o jeito geminiano dele de ser, de se comunicar, de conversar, de manter as ideias, às vezes até ser cabeça dura nas ideias, aumenta, nesse sentido, a parte do conhecimento. Então, meio que um ajuda o outro, entre aspas. Então, ser geminiano, para ele, traz essa potência no sentido de manter as ideias, de afirmar as ideias que ele tem. E também o Sol faz uma conjunção com a Vênus, que eu vou falar mais pra frente especificamente da parte amorosa, mas aqui em resumo, essa Vênus está querendo dizer que a Vênus dele está em... Deixa eu só confirmar aqui, a Vênus dele está em Gêmeos, mas tá saindo de Touro, entrando em Gêmeos. Então, como ela tá saindo de Touro, entrando em Gêmeos, a gente tem uma ideia aqui de que ele é muito rápido nos relacionamentos. O relacionamento não pode ser chato pra ele, tem que ser uma coisa que instiga ele, que faz ele pensar muito, tem que ser uma pessoa que é muito cabeça aberta, tem que falar, tem que ser um relacionamento muito comunicativo. E aí, ele é uma pessoa muito comunicativa no relacionamento, ele fala demais no relacionamento, ele gosta de estar o tempo todo conversando com a pessoa. E aí isso é ampliado de novo, o Sol estando em Gêmeos, com conjunção com essa Vênus, isso amplia essa potência. Então é uma pessoa que é extremamente comunicativa no relacionamento e na vida. E aí nas relações que ele vai construindo, ele vai se tornando uma pessoa que conversa muito, que gosta muito de conversar e de trocar ideias. Que mais? E aí a gente... E só continuando as comunicações que o Sol faz aqui, o Sol faz comunicação com Júpiter, e é tensa a comunicação. Então, o Júpiter está em Virgem. Júpiter em Virgem fala sobre a questão da continuidade das coisas, da finitude das coisas, no sentido de, não de que as coisas começam e terminam, mas no sentido assim, de métodos para concluir alguma coisa. Quem tem problema só um exemplo. Quem tem problema minha gata, tá? Quem tem problema em Virgem, normalmente é uma pessoa que tem dificuldade para terminar as coisas que começa. Neste caso aqui, isso pode acontecer também, então, porque o Sol está em Gêmeos, que é uma pessoa que muda muito o tempo todo de ideias, de pensamento, e gosta muito de viajar e tudo mais. Por ela estar
esse Júpiter está em Vênus, em Virgem, e o Júpiter fala das expansões, das coisas que a pessoa tem facilidade, ela tem facilidade para ter essa continuidade, mas aí bate com esse Sol que está querendo falar, vamos viajar, vamos conhecer lugares novos, vamos mudar, vamos, entende? E aí ele fica naquela dicotomia do que fazer, sabe, de um lado quer mudar, de um lado quer ter uma continuidade na vida. O que ele pode fazer para ajudar isso? É tentar, nesse encontrar um meio termo, de novo, meio termo. De quando mudar, de quando conhecer coisas novas, de quando continuar naquilo que ele já estava fazendo, de quando organizar as coisas que ele já estava fazendo para poder ter uma visão diferente, porque tem isso também. O Júpiter, como ele está expandindo essa área de Virgem, ele fala de você conseguir ver as coisas. O Gêmeos gosta de ver as coisas novas, né? Ter uma visão diferente daquilo, mudar as coisas. E aí o Virgem está mais ligado à Terra, mais de estabilidade, então assim, não gosta muito de mudar. Mas se você organizar as coisas, eu estou dizendo, não é casa, não é lugar, é a vida mesmo. Assim. Pode ser a casa? Pode ser a casa. Pode ser a vida? Pode ser a vida. Pode ser o trabalho? Pode ser o trabalho. Pode ser um relacionamento? Pode ser um relacionamento. A ideia é ele organizar aquilo, alguma coisa, e aí nisso ele vai ter uma nova visão daquilo. Entende? Se for um problema na vida, num relacionamento, por exemplo, ele parar assim, organizar as coisas mentalmente, organizar a situação mesmo, falar, não, as coisas vão ser assim, 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 e aí ele vai conseguir ter uma visão diferente, e aí isso vai instigar o lado geminiano dele, entende? Ele vai estar vendo uma visão diferente da mesma coisa, e aí isso vai deixar ele com mais vontade de executar aquilo, de fazer aquilo, de continuar com aquilo. Entende? Bom, e aí ele tem outra coisa, deixa eu pensar, deixa eu olhar aqui de novo. Bom, é basicamente isso. Agora deixa eu falar um pouquinho da lua dele, que ela faz 2 comunicações também com Mercúrio e Vênus. Os Mercúrios e Vênus eu já falei um pouquinho como é que era, mas essa comunicação é positiva, então essa lua tá em Peixes, né? Então a comunicação dela com o Mercúrio, que está deixa eu só conferir aqui de novo. O Mercúrio e a Vênus estão o Mercúrio está em Touro, mas a Vênus está em Gêmeos. Então, essa comunicação deles é positiva. Então, esses 2 planetas têm uma comunicação positiva com a Lua. Então, o lado emocional dele, que é esse mais profundo, né, que eu já comentei, lida bem com essa questão dele ser muito comunicativo, sabe? Essa comunicação toda consegue extrair para os relacionamentos o que ele está pensando de verdade, o que ele sente na relação, consegue trazer para o dia a dia dele mesmo as ideias mais profundas que ele tem. E outra coisa, agora a Lua também tem comunicação com Plutão, já falei de Plutão mais cedo, né? Mas, então, de novo, essa ideia de mudar e tudo mais está bem acolhida pela Lua, então ele se sente bem quando ele muda. É realmente uma ideia de se sentir muito bem quando isso acontece. E faz comunicação também com o Quiron. O Quiron tem a ver com as nossas dores da vida, da alma. E o Quiron dele tá em Leão, então é uma pessoa que ele tem que tentar buscar mais, mostrar mais, sabe? Se mostrar mais no sentido positivo, de não uma exposição exacerbada sem necessidade, mas uma coisa assim, saber quando se colocar, saber quando se posicionar, saber quando aparecer, saber quando deve ficar mais recolhido, saber o momento certo de agir, sabe? O Leão também fala da questão da ação, do quando partir pra cima, do quando... Não no sentido de briga, tá? No sentido assim, de conquistar mesmo as coisas. Então tem que saber essa hora aí. E aí essa comunicação com a Lua tá muito boa. Então, em resumo, quer dizer o seguinte, ele tem um feeling de quando agir, então ele só usa se ele não quiser, mas o feeling lá, a intuição tá lá dentro, falando pra ele o momento certo de agir. E aí ele sente aquilo, e aí se ele tiver... E ele tem que buscar agir no momento certo, entende? Porque o Quiron tá falando da dor, mas a dor tá bem, é como se o lado emocional dele falasse assim, vamos, eu consigo, a gente vai conseguir, eu tô sentindo que vai dar certo. E aí o Quiron fica... Calma, não sei, vamos pensar, vamos ver se não tem o jeito de agir, vamos tentar curar aqui primeiro e tudo mais. E só pra finalizar agora lá do amoroso dele, ele tem a Vênus, né, que tá em Gêmeos, que eu falei que é uma pessoa rápida nas relações, que gosta mesmo de trocar ideias, de conversar muito no relacionamento.
então gosta dessa coisa mais rápida no relacionamento, uma coisa mais que não fica tão parada, ele não gosta de coisas de relacionamento parado. Ele tem um descendente que tá lá em Capricórnio, e aí contrasta um pouco, porque ele é uma pessoa muito rápida, mas ele gosta de pessoas que têm mais estabilidade. Então ele é uma pessoa que conversa demais, que gosta de ser rápido, mas ele prefere pessoas que não sejam tão rápidas e tão agitadas. Ele prefere pessoas mais calmas, que deem uma estabilidade emocional para ele. Estabilidade, não só emocional, mas estabilidade de forma geral. Ele gosta de uma pessoa que dá estabilidade para ele. E o Marte eu já falei, mas aí trazendo o Marte pro relacionamento, pra parte de relacionamentos, a gente tem que ele é uma pessoa que gosta de conquistar o parceiro, ele gosta de ter iniciativa, de resolver as coisas, ele prefere fazer, ele prefere ter as coisas feitas do que esperar alguém fazer, em resumo. Tá bom? É isso, obrigado por quem assistiu até aqui, um beijo, vai no meu Instagram se quiser falar comigo, que lá a gente combina seu mapa, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo vídeo.